O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu já havia preparado um material para o vídeo que seria lançado hoje, mas que vai ser lançado semana que vem, porque, lamentavelmente, a realidade impõe algumas coisas e chega uma hora que a gente não pode mais ficar quieto, não pode mais ficar sem falar de algumas coisas. Há algumas semanas atrás, o ministro, ou melhor, o ocupante do principal cargo dentro do Ministério da Educação, disse que a universidade deve ser para poucos. E aí, nesses poucos, tem um público muito específico. Não são os poucos que querem estudar, não são os poucos mais capazes. São aqueles poucos que têm condição de dominar os outros. São aqueles poucos das classes dominantes que sempre dominaram o nosso país e nunca deixaram de dominar. Logo em seguida, ele fez uma outra declaração dizendo que crianças excepcionais, crianças especiais, atrapalham a educação dos outros e que elas, portanto, deveriam ser segregadas. Na mesma linha, durante essa semana, um suposto arquiteto fez um comentário no Twitter dos Jogos Paralímpicos de que os Jogos Paralímpicos eram um bando de retardados e mutilados e que aquilo não interessava a ninguém. A minha amiga Silvia Greco respondeu para ele e disse: "Poxa, que comentário infeliz vindo de um arquiteto que deveria incluir as pessoas." Ele disse, e ele respondeu: "Eu faço projeto para as pessoas normais." E a conversa por ali continuou. O que tem a ver um comentário do arquiteto no Twitter com os comentários do ministro da Educação? Tudo a ver. Porque ambos estão falando de exclusão. E aí eu pergunto, por que a gente põe as crianças na escola? Cada um vai dar uma resposta. Para aprender a conviver com outras crianças, para poder crescer de maneira saudável, para aprender uma profissão, para ter um futuro. A gente vai fazer faculdade também para ter uma profissão, ou seja, a educação serve para quê? Para incluir as pessoas na sociedade. Então, educação é sinônimo de inclusão. Os arquitetos vão construir as coisas para todos, para incluir as pessoas. E a impressão que eu tenho é que nos últimos anos abriu-se uma caixa de que essas pessoas que gostam de excluir, que gostam de separar, que gostam de eliminar aquilo que é diferente, a impressão que eu tenho é que essas pessoas saíram por aí e elas não se arrependem de pensar desse jeito. Elas não refletem o que estão fazendo em pleno século XXI. São todos covardes, porque esse suposto arquiteto apagou as postagens dele depois. Mas não foi uma postagem infeliz, não. Foram várias postagens. Ele pensa daquela maneira. A mesma coisa, o suposto ministro da Educação também pode até no futuro dizer que aquilo foi uma declaração mal interpretada, como eles sempre fazem. Mas na verdade não é. Na verdade, isso está se tornando a rotina. E a nossa luta por educação é uma luta por inclusão das pessoas. O arquiteto disse: faço projeto para quem é normal. E o que é o normal? Uma pessoa sem um braço é anormal? Uma pessoa que não enxerga é anormal? Uma pessoa que tem algum problema qualquer é anormal? Então quem é normal? O que é normal? Gente, o ser humano atingiu no século XXI um progresso tecnológico maravilhoso. A gente consegue conversar à distância, a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue se comunicar, a gente consegue conhecer lugares diferentes, a gente tem todas as oportunidades tecnológicas para se abrir, para estar mais aberto àquilo que é diferente, para conhecer, para aprender com aquilo que é diferente. O ser humano não pode restringir e simplesmente eliminar pessoas que são um pouco diferentes. Isso é coisa de nazismo. O nazismo matava o diferente. Nós queremos, será, repetir o nazismo? Mas é esse o caminho que a gente está andando.
tanto na educação, quanto em várias outras áreas da sociedade, eu diria na sociedade inteira. Então, se a luta aqui nossa é por uma educação, está implícito que a nossa luta é também por inclusão. E a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode deixar essas coisas mais passar. A gente tem que se manifestar contra isso, a gente tem que lutar contra isso e a gente tem que não ser tolerante com esse tipo de coisa. As pessoas precisam aprender que o ser humano precisa evoluir, não só do ponto de vista tecnológico, que já fez, mas também do ponto de vista de realização do ser humano. Essas pessoas não são humanas, então elas não merecem respeito. Semana que vem a gente volta. Até mais.